Olha, a matéria da Cheryl Amaral, falando, né, sobre o caso Robinho, o jogador Robinho, né, que o presidente do STJ, ele deu andamento ao processo de sentença. Vai lá, pode rodar. O pedido para que o jogador de futebol Robinho cumpra sua pena por violência sexual no Brasil foi recebido pela pasta do ministro da Justiça, Flávio Dino. O caso foi aceito e enviado ao Superior Tribunal de Justiça. O atacante Robinho, de 37 anos, recebeu a pena de 9 anos de prisão em dezembro de 2020, no caso que investigava a violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013. Em 19 de janeiro deste ano, o jogador teve a condenação confirmada pela mais alta instância da justiça italiana. Quase um mês depois, em 16 de fevereiro, foi emitido um mandado de prisão internacional. O governo italiano enviou a solicitação às autoridades brasileiras em 17 de fevereiro. Na requisição, também é incluída a prisão do amigo do jogador, Ricardo Falco. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, deu prosseguimento ao pedido de reconhecimento da sentença do jogador no Brasil. Muito bem, vou começar com o nosso amigo bacharel em Direito, presente ao programa. Por favor, Samuel, sua vez. Olha só, essa situação do reconhecimento da sentença em território nacional do ex-jogador Robinho vai ser totalmente validada aqui, chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso aqui não é um ataque, uma busca incessante por ele ter apoiado X, Y, W, Z. A grande verdade é que ele foi submetido ao devido processo legal, foi oportunizado a ele ampla defesa, o contraditório, contratou, né, excelentes advogados criminalistas para defendê-lo na Europa, né, mais precisamente na Itália, e depois de reunido todos os elementos comprobatórios, né, a fase do inquérito policial, denúncia do custo LEDs, prova material, documental, pericial, testemunhal, toda a doutrina obedecida, teoria das provas do direito penal, processo penal, ele foi condenado. E aí ele, utilizando desse subterfúgio, né, diferentemente do que ocorrera com Daniel Alves, que foi flagranteado, está preso preventivamente, ele saiu da Itália e retornou ao seu país de origem. O Brasil é signatário de tratados internacionais, e aí não se pode fazer a deportação de brasileiro nato e etc., por mais coisas de soberania nacional. Ao ter ciência desse fato, o Superior Tribunal de Justiça, o órgão permanente, resolveu avocar para si a responsabilidade e fazer análise do mérito, que, diga-se de passagem, pode-se afirmar categoricamente, o jogador Robinho é estuprador, ponto. Agora, ele vai cumprir a pena em território nacional, dentro do sistema penitenciário brasileiro, ou, em via de regra, que ao meu sentir, isso não vai ocorrer, será deportado à Itália. Então, eu acho que, até por uma questão de mostrar que ninguém está acima da lei, e por fazer justiça, que não é vingança, viu, pessoal? Ele tem que cumprir a sua sentença, ser obedecido depois de 2, 3 anos no regime fechado, ter o direito de, assim entender, a justiça, de ter progressão de regime e, consequentemente, depois sair, igual o Belo, cumpriu uma parte da pena dele e hoje toca a vida numa boa. Muito bem, seguimos. Quero mandar um abraço aqui para o Gaúcho Canarinho, que mandou aqui para mim uma mensagem dizendo que hoje tem uma polenta e um frango a passarinho para a equipe lá, viu? O Gaúcho que tem a polenta com filé mignon, né? E também frango a passarinho e batatinha frita ali na Salgado Filho. Na Salgado Filho, né? Depois da Calama. Depois da Calama, na Salgado Filho. Lá antes do Buiú, bem antes do Buiú, tem futebol lá, o pessoal assiste jogo. A distribuidora do Gauchão. Trabalha o Gaúcho, os gauchinhos, 2 filhos dele e a esposa dele também lá na cozinha. Um abraço, Gauchão. Mais tarde a gente tá por aí. Zé, sua vez. Olha, eu não vou defender crime. Crime é crime. Isso é fato. Agora, o que aconteceu com o Cesário Batista? O que aconteceu? Teve a cobertura que era para ser extraditado e o presidente Lula foi lá e negou. Entendeu? Negou a extradição, defendeu. Agora, Flávio Dino, como viu, Robinho, indo aí para os quartéis, vestindo camisa de Bolsonaro, defendendo Bolsonaro, ele começou a provocar o governo italiano e veio aqui para cumprir a pena. Se tem um crime,
Eu acho que ele tem que ser julgado pelas leis brasileiras. Ele tem que ser julgado pela... Por favor, Samuel, você não deu onde buiou aqui querendo me interromper, não. Não, já que tu me citou, tem que te interromper. É territorialidade. O fato ocorreu, olha só, considera-se crime no momento da ação da obstrução. O fato ocorreu na Itália. Ele foi preso pela polícia da Itália. Agora, uma vinheta para Samuel. Não vou comentar mais, não. É porque tu tá falando besteira. Não, é porque você... que a Polícia Federal, a Polícia Civil do Brasil, investigue ele. Aí vai ter que chamar as testemunhas, a vítima, pro Brasil. Para com isso, ô Zezinho. Aí ele foi submetido. Tu tá querendo defender o Robinho, o estuprador. Quem tá falando? Não, é isso que tu tá fazendo. Eu falei que crime é crime, Samuel. Não, você tá falando... Crime é crime. Não, você tá querendo invalidar, não. Tu é favorável ou contrário à sentença dele na Itália? Rapaz, eu não sei, que eu não... então pode falar besteira, tu não tá comentando, não. Não, olha... Vamos lá, Samuel. Rapaz, só pelo Robinho, não sei que negócio não, é. Vamos lá. Eu tô falando que ele é fruto agora desse cumprimento de sentença lá da coisa, porque Então, Samuel, vamos fazer o seguinte... Aqui não é um bate-bola de perguntas e respostas, não. Isso aqui é um debate. Eu não preciso concordar com você, nem você comigo. Mas tu tá querendo invalidar a sentença da Itália. E Cesário Batista, que era um criminoso. Foi, é um bandido. Por que não prenderam ele? O quê? Por que não prenderam ele? Porque Lula não deixou ele ser extraditado. Acabou, meu irmão. Então pronto. Lá ele foi condenado aqui. A pena de morte foi o quê? Ele foi condenado. Perpétuo. Não existe prisão perpétua. É essa que é a diferença da galera que não entende. Sim. Se o Robinho fosse condenado à prisão de morte ou prisão perpétua... falando de Cesário Batista, esquece. Tá bom. Sabe por que ele não foi deportado? Foi Lula. Porque, não, Lula protegeu. É porque tem uma coisa... Lula protegeu. Tem uma coisa chamada LEP. Lei de Execuções Penais. Tem uma Isso coisa... aí a gente sabe. Então o que tu tá falando? Não existe prisão perpétua no Brasil. O Brasil, pessoal, ele condiciona... A Indonésia, pronto. Foi pego um brasileiro... traficando 1 tonelada de cocaína na Indonésia. E aí lá a pena, para esse tipo de coisa, é a pena de morte. O camarada consegue fugir e volta para o Brasil. Ele é submetido lá e condenado pela justiça da Indonésia. Samuel, não vou falar mais não. Não tem que falar, tu tá falando do Robinho. Falando de Cesário a pena dele é branda. Se ele fosse aqui no Brasil, Robinho pegaria mais de 9 anos. Essa pena é uma pena branda, Zezinho. Em 3 anos no regime fechado, ele já está solto. Robinho quer o quê? Ele quer ficar impune? O Robinho é um estuprador. Eu não estou aqui, crime. Agora tu está querendo invalidar a sentença. Eu estou falando que vocês estão usando 2 pesos, 2 medidas. Não. Porque vocês protegeram o criminoso chamado Cesário Batista. Vocês deram um salvo-conduto para ele não liberar. E o próprio Bolsonaro é a favor de castração química, é a pior. Pelo Bolsonaro ele castrava... Mas você está igual o Lula. Não, é isso que o Bolsonaro defendia. Você fala que não tudo é vingança, você está vindo. Não, tudo está mudando, Zezinho. Está mudando. Inclusive, a justiça é isso. O Robinho foi condenado em 9 anos e é uma pena branda, justa, e ele pode cumprir no Brasil. Isso é uma questão de bom senso. Foi uma palavra do ministro Flávio Dino, que disse que o Robinho teria que cumprir pena, e provocou o governo italiano. Entendeu? Mas ele é ministro da Justiça, o ministro da Justiça tem que fazer isso. Olha, bicho, Samuel... O problema é que quando vocês encontram uma pessoa preparada, que é um ex-juiz, um cara que está querendo fazer justiça, vocês condenam. Não, cara, eu, Flávio Dino, se eu estuprar alguém na Itália, em qualquer lugar, na Bolívia, e for condenado, me extradita também. Não, mas é isso que tu está fazendo. Você está jogando pra galera. Tu está querendo invalidar. Deixa eu falar aqui, ó. Tu acha justo? Você só é cheio de bravata. A justiça italiana foi abusiva com o Robinho? Foi justa a sentença? Eu não tenho. Então tu não tem que dar palpite, Zezinho. Não tem que dar palpite. Eu não tenho acesso ao Eu estou falando o seguinte, que vocês com o Cesário Batista, vocês protegeram o bandido. Eu não protegi, não. O Lula. Eu não protegi. O seu político de estimação. Você tem a foto da cadeira que vocês adoram. Que é isso, Samuel? Porque o Robinho fez uma militância para Bolsonaro, está sendo perseguido. Irmão, se o Robinho fizesse pro Lula, fosse o Haddad, se o Haddad for condenado por estupro, o Haddad tem que cumprir a pena, Zezinho. O problema de você é que você ainda acabei de você doentia. Tu acha que o Flávio Dino está perseguindo? Eu não vou comentar mais. Não tem como fazer um debate com o Samuel. Vamos lá. Acabou? Como é que acaba? Samuel não deixa ninguém falar. Educação é princípio. Diretor, corta o microfone do Samuel. Conclua, Zezinho, por favor. Não vou. Cícero, não dá. Samuel tem que fazer uma vinheta igual aquela de Buiú. Samuel não deu. Eu fiz a pergunta, ele foge. Samuel só joga militância. Ele é militante. De quê, cara? É o processo penal que faz isso aí. Ramon, sua vez, Ramon, por favor. Na verdade, Zezinho, o governo italiano pediu em outubro do ano passado a extradição do Robinho. A extradição não foi pedida no governo Lula, ela foi pedida no governo Bolsonaro. Então não tinha ministro Flávio Dino em outubro do ano passado.
Como não pode haver extradição de brasileiro nato, né, então o governo italiano, no dia 17 agora, pediu exatamente que fosse... Provocado por Flávio Dino. E o Flávio Dino manda no governo italiano? Não, ele mandou a comunicação, ele mesmo pronunciou publicamente no mês de janeiro que disse que o Robinho ia cumprir pena e provocou o governo italiano. Escute uma coisa, o Flávio Dino manda no governo italiano? Não, ele provocou. Então pronto, Zé, você está com militância aqui. Não, mas escute uma coisa, o governo italiano já havia pedido a extradição em outubro, isso é um fato. Né? O governo italiano, em outubro, pediu. O governo brasileiro negou, porque não pode extraditar brasileiro. Cesário Batista? Nós estamos falando de Zé. Não, peraí. Cesário Batista é mais criminoso que Robinho. E foi protegido do seu governo Lula. É isso que eu quero falar. Entendeu? Vocês protegeram. Vamos lá, ô Zezinho, você não quer ser interrompido, mas você está interrompendo. Aí o problema é o seguinte. Conclua, Ramon, por favor. É igual aquela história do cara que ele está debatendo aqui para fugir do assunto, ele mete outro. Zezinho, nós estávamos discutindo Robinho. Aí Zezinho veio com o Cesário Batista. O Cesário Batista é lá atrás. É outra coisa. E não vai tem lá, nada a ver com vamos isso. lá. O que acontece? Zé, o Robinho foi condenado por estupro na Itália. Fez o processo lá, foi condenado por estupro. A justiça condenou, ponto. O governo italiano pediu em outubro do ano passado a extradição. O governo brasileiro negou. Né? Agora o governo italiano pediu outro procedimento para que ele cumprisse a pena aqui e o procedimento foi normal. O que o Flávio Dino fez não foi julgar o Robinho, ele mandou para o STJ. E o STJ que vai decidir como é que chama lá o termo técnico, Samuel? Da pena? A validação da pena, enfim. Certificação da pena. A certificação da pena para cumprir no Brasil, é isso. E qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro que cometer crime precisa ser punido. E vamos ser claros, o que aconteceu, os áudios do crime cometido são terríveis, é uma barbaridade aquilo. Não dá para a gente ficar aqui passando pano. Ninguém está passando não pano, dá. Você está defendendo o crime, Você não. está politizando, não, Zezinho. vocês... A gente não pode politizar Porque crimes, Zezinho. O cara é estuprador. Você está querendo comparar coisas e politizar, Zezinho. O cara que a gente não pode, a gente não pode politizar, Zezinho. O cara é estuprador. Zezinho, o cara é estuprador, Zezinho. O cara é estuprador e você está querendo politizar estupro aqui, Zezinho. Isso não pode. Estuprador tem que estar na cadeia. Ele passou o devido processo legal, foi para a cadeia. E o governo italiano fez o procedimento devido que tem que ser feito. E o governo brasileiro não decidiu, porque quem decide é o judiciário. Mandou para o STJ, o STJ vai decidir. E há uma tendência muito grande que seja referendada a sentença e o Zezinho cumpra a pena o Zezinho não, o Robinho cumpra a pena no Brasil, Zé. O que não pode é ficar, por conta dessa polarização política, dessa militância sua, querer aqui politizar estupro. Mas é o que vocês estão fazendo. Estupro não se politiza, Zezinho. Você está querendo politizar estupro. Eu não estou defendendo. Crime é crime. Você está defendendo. Crime é crime, ô Juiz. Eu estou falando que você está defendendo estupro. Você está defendendo estupro, não pode, Zé. Você defenderam o Cesário Batista, o criminoso. Aliás, seguimos com o programa. Aliás, para estupro tem 2 julgamentos, né? Um fora da cadeia e outro dentro da cadeia. Chico Holanda, seu comentário, por favor. Eu fiquei aqui ouvindo, sem fazer nenhuma intervenção, até para ver como a turma da esquerda, eles são maquiavélicos, né? Vamos dizer assim. Eu acredito, eu defendo e tem que pagar realmente o Robinho, tem que ser preso. Está condenado, fez o crime, tem que pagar. Não tenha dúvida disso. Agora, a diferença é o seguinte, em 2007, e aí o senhor e a senhora pode pesquisar, em 2007, o Batista foi preso no Brasil. Em 2008, então, o ministro da Justiça também, Tarso Genro, deu um salvo-conduto a ele, porque, com a seguinte, olha só, ele é um terrorista condenado na Itália. E aqui o ministro da Justiça deu um salvo-conduto a ele para que ele fosse por crime, perseguição política na Itália. 2008. Aí veio 2009 e foi para o STF. Tá? O STF chegou a um ponto que disse o seguinte, teria que se extraditar. Mas que a decisão final seria do presidente. Em um dos últimos atos, no dia 31 de dezembro de 2010, vocês podem também verificar, 31 de dezembro de 2010, o então presidente Lula, em um dos seus últimos atos, ele não permitiu a extradição do César Batista. Você vê só como um governo tem 2 pesos, 2 medidas. Não defendo, mais uma vez, que o Robinho não cumpra a sua pena. Mas, como estava falando, politizado. Está politizado.
Isso está acontecendo em virtude que o Robinho, na campanha, ele tomou o lado partidário. Minha senhora, meu senhor, como é que pode, tão rapidamente, de um momento para outro, esse pessoal ter amnésia ou querer achar que o senhor ou que a senhora tem amnésia? Ou esqueceram, talvez, que eu estaria aqui e minha memória ainda é um pouco boa. E eu dou o ano, e aí digo, pesquise para você ver, contra fato ou argumento. Outro ponto muito, de um presidente defender a soltura daqueles também, lá na época do empresário do Pão de Açúcar, Bilinice, sequestrado por terroristas também, o próprio, antes de ser presidente, pediu ao então FHC que soltasse os meninos que já estavam muito tempo presos. Você vê como é que é a esquerda. Qualidade dos meninos, Chico, daquela época? Daquela época, os meninos, foi aqueles meninos que fizeram o sequestro da Bilinice. Não, mas qual a idade deles? Bem, quem falou menino foi o Lula. Não, mas qual a idade que o 20 anos, 30 anos, 40 anos, todo menor de idade. Todo menor de idade, não é de menor de idade, não. Só que o presidente chamou de meninos.